Os Estados Unidos ostentam o maior exército combinado, marinha e força aérea do mundo. Na verdade, se cada uma dessas divisões fosse separada, elas ainda comporiam as 3 presenças militares mais poderosas do mundo, com a China em quarto lugar, e isso não inclui os fuzileiros navais. Mas os Estados Unidos são impenetráveis quando todos os estados trabalham juntos, por isso o nome da nação. E os estados individuais? Em caso de crise, quais estados teriam maior capacidade de se defender sozinhos contra um ataque? Então, quais estados seriam praticamente impossíveis de invadir? Não há respostas certas ou erradas para isso e por algumas razões principais. Além de sua história inicial como uma coleção de colônias, os Estados Unidos de hoje são extremamente interconectados. Seria muito improvável que um estado sem costa ou fronteira com outro país fosse o primeiro alvo de uma invasão. Isso reduz drasticamente os possíveis pontos de entrada no país. Além disso, a geografia dos Estados Unidos torna a invasão do país uma tarefa especialmente árdua. Os Estados Unidos da América possuem costas no Oceano Pacífico e no Atlântico. A costa do Pacífico é fortemente defendida por cadeias montanhosas naturais que se estendem de sul a norte. Se um inimigo invadisse pelo Pacífico, teria que realizar um ataque anfíbio na costa e logo em seguida atravessar altas montanhas para adentrar o interior do país. A costa atlântica é relativamente plana, mas mesmo lá as montanhas Apalaches, próximas, cortam o acesso aos estados centrais dos Estados Unidos da América e à bacia do Mississippi. Além disso, os estados da costa atlântica são muito bem conectados pelas rodovias interestaduais. Isso facilita ao exército dos Estados Unidos da América montar uma contraofensiva e reforçar essa parte da fronteira. Terceiro, os Estados Unidos da América criaram uma barreira geopolítica ao norte com o Canadá. O país vizinho com extensa fronteira é membro da OTAN. Agora, é praticamente impossível que o próprio Canadá invada os Estados Unidos da América. Contudo, a Baía de Hudson pode ser um dos principais pontos de entrada para um inimigo iniciar um ataque. Como o Canadá é membro da OTAN, é obrigado a ajudar os Estados Unidos da América em caso de um conflito militar. Portanto, declarar guerra aos Estados Unidos da América significaria declarar guerra ao Canadá e vice-versa. Contudo, um inimigo bem preparado pode arriscar passar pelo Canadá para chegar aos Estados Unidos da América. O último ponto de entrada viável nos Estados Unidos da América continentais seria o Sul. Nos Estados Unidos da América, a fronteira com o México é reforçada por 2.500 membros da Guarda Nacional, responsáveis por detecção, monitoramento e suporte à aviação. Além disso, alguns dos estados na fronteira sul estão entre os mais difíceis de invadir, o que discutiremos em breve. Mas o que tornaria um estado relativamente fácil ou difícil de invadir? Alguns fatores principais influenciam isso. O primeiro são as defesas naturais do estado por sua localização geográfica em relação a outros estados, corpos d'água, montanhas ou proximidade com outros países. O segundo é o acesso do estado ao sistema interestadual e outras grandes conexões rodoviárias, marítimas e aeroportuárias. O terceiro é a presença de bases militares no estado. Finalmente, há o fator da segunda emenda, que basicamente é quantos residentes dos estados portam armas ou possuem armas de fogo. Apesar de parecer menos importante que as 3 primeiras, essa última parte poderia ser um dos maiores impulsionadores de moral para o exército dos Estados Unidos da América e seus residentes. Então, quais estados têm a combinação certa desses fatores que tornariam difícil para um unidos estados? Um dos exemplos perfeitos de por que a geografia e as fronteiras nacionais são tão importantes é visto no Alasca, o primeiro estado da nossa lista. Como um dos 2 estados que não fazem parte do contíguo Unidos Estados, o Alasca também é o maior e mais setentrional estado do país. Esses 3 fatores tornam o Alasca praticamente invulnerável à invasão. Aprofundando na geografia do Alasca, o estado possui cerca de 586 mil milhas quadradas de paisagens ásperas e geladas, tundra e florestas subárticas. Apesar do enorme tamanho do estado, ele tem apenas 730 mil residentes, sendo o menos povoado dos Estados Unidos da América. Isso ocorre devido a vastas áreas de regiões inóspitas e desérticas, dificultando muito a instalação de infraestrutura adequada. A costa do Alasca é composta por uma série de entradas apertadas que se estendem por cerca de 34 mil milhas, dificultando a perspectiva de uma invasão naval. Além dos problemas logísticos de invadir o Alasca, há a falta de infraestrutura extensa mencionada.
Juneau, a capital do estado, não tem acesso rodoviário. Em vez disso, ela e as principais cidades ao redor estão conectadas entre si e com o mundo apenas por serviços de ferry e aeroportos. Em caso de invasão, o inimigo teria que estacionar sua marinha fora da capital do estado, arriscando ser cortado por uma contraofensiva da Marinha dos Estados Unidos da América vinda da costa do Pacífico. Além disso, há o problema do isolamento do estado em relação ao território contíguo americano. O estado compartilha uma fronteira de mais de 1.500 quilômetros com o Canadá, composta por tundra desolada, montanhas e paisagens severas. Mesmo que o estado seja alvo de invasão, provavelmente se restringiria a isso. O exército dos Estados Unidos da América pode cortar todas as principais rotas para o Canadá e o resto dos Estados Unidos da América e montar uma contraofensiva, mas isso não é tudo. Apesar da baixa população, o Alasca tem um grande número de bases militares e uma das maiores proporções de militares per capita. No total, existem 18.500 membros ativos do Serviço dos Estados Unidos da América militar no estado, distribuídos em 9 bases militares. Não se engane pelos números baixos. As bases militares do Alasca estão entre as mais bem defendidas, e seus membros têm acesso a treinamento de classe mundial. Isso ocorre devido à disponibilidade de espaço para exercícios e testes militares. O Complexo de Alcance do Pacífico Conjunto do Alasca, um dos maiores centros de treinamento do país, abrange 2.490 milhas e conecta 1,5 milhão de acres de área para manobras. O Departamento de Defesa gasta significativamente mais em defesa nacional no estado do que sua população sugere, com um gasto de 4,7 bilhões de dólares em 2023, equivalente a aproximadamente 6.350 dólares por residente, o quarto maior gasto per capita em defesa nacional entre os estados. Considerando esses fatores, é fácil entender por que o Alasca é tão defendido. O estado oferece aos Estados Unidos da América acesso fácil ao Oceano Pacífico e ao Ártico. Além disso, sua proximidade com Rússia e China significa que os Estados Unidos da América posicionaram seus foguetes balísticos de longo alcance e defesas antimísseis lá, reforçando a resistência contra ataques externos. Mas o exército não seria a única preocupação do inimigo. Lembra quando falamos sobre o ambiente inóspito? O Alasca também abriga ursos polares, um dos maiores predadores terrestres do mundo. Devido a isso e outros motivos, mais de 64% da população possui registro de armas, a terceira maior proporção de armas por habitante no país. Os moradores do Alasca geralmente são mais que capazes e dispostos a se defender contra invasores. O próximo estado em nossa lista dos mais difíceis de invadir pode surpreender: Virgínia. O Alasca é naturalmente defendido por sua costa rigorosa e terreno inóspito, mas a Virgínia alcança essa proteção por estar presa entre a Cruz e a Espada. A Cruz é a Cordilheira dos Apalaches na borda oeste do estado. A densa cobertura florestal, terreno montanhoso e abundância de cavernas, pontes e sumidouros tornam o trânsito a pé pela cordilheira potencialmente mortal. O desafio está na ligação do estado com o Atlântico, repleta de baías de maré que se estendem por mais de 7.000 milhas de litoral altamente fraturado. Além disso, boa parte da costa é composta por pântanos e terras baixas, pontuadas por bases militares. Com a linha costeira consistindo de baías estreitas que adentram dezenas de milhas no estado, o exército pode controlar facilmente a navegação pela Baía de Chesapeake, que representa a maior parte da costa da Virgínia. Falando em bases militares, está entre os 5 primeiros estados da nação em número de bases. A maior base do estado é a Estação Naval de Norfolk, que abriga mais de 47.000 militares ativos. Embora isso não esteja nem perto da maior base militar da nação em geral, é a maior base naval, apoiando 75 navios e mais de 120 aeronaves. Isso faz dela um dos principais centros operacionais americanos. Marinha, o que desestimula ainda mais uma invasão naval. Mas não é apenas a Marinha que tem sua sede na Virgínia. O Pentágono está situado no condado de Arlington, Virgínia. E isso pode torná-lo, possivelmente, o alvo estratégico mais vital e defendido para um inimigo atacar. Por causa disso, a Virgínia tem o segundo maior número de pessoal ativo, aproximadamente 125 mil. Esses dados eles são reforçados pela conectividade rodoviária do estado. Possui mais de 12 conexões interestaduais e rodoviárias para outros estados. Embora a conveniência e acesso abundante possam ser uma desvantagem se o estado for invadido,
também significa que o Exército dos Estados Unidos da América tem muitas chances de trazer reforços e montar uma contraofensiva. O Estado da Virgínia. As contribuições para a defesa excedem a presença militar. Embora a Virgínia continue sendo um centro-chave para atividades de defesa, o Departamento de Defesa investiu 68 bilhões e meio de dólares no estado em 2023, representando uma parte significativa de sua economia. Isso equivale a cerca de 10% do produto interno bruto da Virgínia. No entanto, o Texas supera a Virgínia em gastos totais do Departamento de Defesa, com 71 bilhões e 600 milhões de dólares alocados para o estado da Estrela Solitária. Embora o Texas tenha o maior orçamento militar geral, o próximo estado possui o maior número de soldados ativos dentro de suas fronteiras. Falamos da Califórnia, o estado mais populoso do país por hora, já que o Texas parece estar a caminho de tomar esse posto. A Califórnia abriga cerca de 160 mil militares da ativa e suas famílias. Esses soldados estão distribuídos em dezenas de bases no estado. A Califórnia possui o maior número de bases militares entre os estados americanos. A Califórnia também é um dos estados com a maior e mais movimentada rede interestadual. Apesar das longas horas no trânsito, a grande escala das rodovias da Califórnia proporciona uma conectividade significativa dentro do estado e nos estados ao redor. A Califórnia tem uma paisagem muito diversa, abrigando o ponto mais alto e o mais baixo dos Estados Unidos contíguos, o Monte Whitney e o Vale da Morte. A diversidade de terrenos em uma área relativamente pequena torna o estado muito difícil de atravessar sem preparação extrema. Além disso, a Califórnia não possui muitos locais de água doce, exigindo que uma força invasora dedique recursos significativos para atravessar o estado. Além disso, o estado tem apenas 1.501,6 quilômetros de costa, criando uma linha quase reta de norte a sul. Isso torna a costa facilmente defensável pela Marinha Americana. A costa, ao ser acessível pelo Pacífico, reduz ligeiramente a impenetrabilidade do estado. Porém, a presença militar citada compensa mais do que essa desvantagem geográfica. Deve-se notar que a Califórnia tem algumas das menores taxas de posse de armas do país, com apenas 28%. Contudo, levando em conta que o estado tem a maior população, com quase 39 milhões de habitantes, o número de pessoas armadas e prontas para usar suas armas ainda é considerável. Contudo, a maioria da defesa do estado virá de suas várias tropas, não da população civil. O próximo país na lista é o estado que tem a segunda maior população, Texas. O Texas, maior estado contíguo dos Estados Unidos da América, faz fronteira com o México, e ambos têm costa no Golfo do México. Embora possa parecer que o Texas seja indefeso e fácil de invadir devido à sua acessibilidade, uma invasão militar é algo completamente diferente. Comecemos pela geografia do estado. A maior parte do estado é de terras baixas. No entanto, o próprio estado é absolutamente enorme, com cerca de 270 mil milhas quadradas. Isso gera um paradoxo. A falta de barreiras naturais, como montanhas, facilita a travessia da maior parte do estado. O tamanho imenso do Texas torna a invasão dele uma tarefa árdua. Na região oeste do estado encontra-se o início da Sierra Madre Oriental, uma cadeia de montanhas que vai do norte da América do Norte ao sul da América do Sul. Como um estado central, um dos principais benefícios do Texas é sua conectividade com o restante dos Estados Unidos da América. O estado possui alguns dos maiores e mais movimentados aeroportos do país e uma infraestrutura rodoviária significativa, conectando as costas leste e oeste e a parte norte do país. Mais de 3 mil milhas de rodovias interestaduais conectam as maiores cidades e indústrias do Texas. Essas rodovias podem ser convertidas em estradas de abastecimento militar. Como grande parte do Texas é plana, o exército pode se mover mais rapidamente do que em estados montanhosos como Alasca e Califórnia, acelerando o tempo de resposta. E quanto à presença militar no estado? Bem, o Texas tem o terceiro maior número de pessoal militar ativo, com cerca de 112 mil tropas. O estado também possui cerca de 24 bases militares distribuídas estrategicamente, permitindo o rápido deslocamento das unidades para qualquer região do estado e além. O Texas também possui cerca de 56 mil reservistas, totalizando mais de 170 mil tropas durante a guerra e há mais. O Texas também possui uma alta taxa de posse de armas, em 45,7%,
E isso pode não parecer muito comparado aos 64% do Alasca, mas a diferença está na população texana. Com mais de 30 milhões de habitantes, quase 15 milhões estão armados e prontos para defender seu país. Após concluir esses cálculos, talvez nem seja necessário o exército. Os texanos armados sozinhos superariam qualquer exército mundial. O próximo estado da lista com o qual os inimigos não deveriam se meter é o que abriga a maior cidade do país, Nova York. Sendo um dos principais centros geopolíticos, econômicos e populacionais do país, é de se esperar que a cidade de Nova York e seu estado estejam bem defendidos contra invasões, e isso está correto. O Departamento de Defesa listou Nova York como o 12º maior beneficiário do financiamento de defesa nacional, com dólares 15,2 bilhões em 2023. O estado possui aproximadamente 17 mil militares ativos. Considerando a população total de cerca de 20 milhões, a proporção é muito menor do que a apresentada por estados como Texas e Califórnia. A principal razão pela qual Nova York é tão bem defendida está em sua geografia. O estado tem fácil acesso ao Atlântico ao sul. Ao norte, a fronteira com o Canadá exemplifica o benefício de ter um vizinho da OTAN pronto para defender os Estados Unidos da América. A única vulnerabilidade de Nova York é que os estados a leste não são bem defendidos, caso seja invadida. Um dos trunfos do estado de Nova York são suas conexões rodoviárias, dada a importância da cidade homônima. As estradas que ligam Nova York a quase todos os grandes centros populacionais do país indicam que o restante dos Estados Unidos da América está próximo por via rodoviária. Possivelmente mais relevante, a maioria dos Estados Unidos da América, a Marinha está concentrada nos arredores de Washington, Distrito de Colômbia e estados vizinhos. Isso significa que os Estados Unidos da América militar tem acesso rápido a Nova York. Além disso, se o estado for invadido pelo Oceano Atlântico, os Estados Unidos da América, a Marinha poderá efetivamente montar um contra-ataque decisivo do Sul, cortando as forças inimigas pelo pescoço. As características geográficas de Nova York significam que a cidade não requer muita defesa militar. O estado é quase inacessível por mar, com os inimigos precisando cruzar todos os Estados Unidos da América, Marinha para atacar seu coração, e existem alvos muito melhores por perto. Embora o Canadá possa ser a primeira linha de ataque, as conexões entre Nova York e Canadá não são tão favoráveis. Ademais, o estado é quase dividido ao meio pelas cadeias de montanhas Adirondack, Catskill e uma parte dos Apalaches. Ainda que invasores desembarquem no Atlântico ou atravessem o Lago Ontário, a outra metade do estado não é facilmente acessível. Por outro lado, a ampla malha rodoviária do estado oferece uma vantagem defensiva considerável, sendo a cidade de Nova York um ponto de estrangulamento natural. O próximo estado na lista é Washington. O estado da costa do Pacífico tem geografia e conectividade semelhantes ao Alasca e à Califórnia. A paisagem montanhosa do estado contrasta fortemente com sua costa fragmentada. A maioria das maiores cidades do estado estão localizadas na bacia de Puget Sound, uma complexa série de vias fluviais que se abre no Estreito de Juan de Fuca e depois no Oceano Pacífico. Isso indica que a maioria da população estadual está bem protegida contra invasão. O inimigo teria que desembarcar na costa do Pacífico, distante dos principais centros populacionais, e depois atravessar a região montanhosa ou bloquear o estreito. Considerando que o estreito tem aberturas em ambos os lados da ilha de Vancouver, uma força invasora teria que ocupar a própria ilha sob a autoridade canadense. Ademais, as 10 bases militares do estado concentram-se principalmente ao redor de suas maiores cidades. Isso é ainda mais complicado pela presença militar relativamente grande do estado. Conforme dados de 2022, Washington possuía cerca de 60 mil militares ativos, ocupando o 7º lugar no país. O estado também é um importante fornecedor para os Estados Unidos da América. A Boeing é o principal contratante militar do estado na Força Aérea. Devido a isso, é provável que o exército americano priorize a defesa do estado em caso de invasão inimiga. Devido à sua geografia insular, Washington não está bem conectado a outros estados contíguos dos Estados Unidos da América por estradas. Porém, faz fronteira com o Canadá, está perto do Alasca por vias navegáveis e na mesma costa da Califórnia. Possui vantagens significativas em relação à maioria dos estados da região. A última entrada em nossa lista de estados impossíveis de invadir provavelmente surpreenderá.
Honestamente, não há nada geograficamente impressionante sobre o Colorado. É um estado pequeno e distante de grandes centros populacionais. A localização do local dentro dos Estados Unidos da América dificulta sua invasão. O Colorado fica a centenas de quilômetros de distância de qualquer costa ou fronteira. Soma-se a isso que o estado está praticamente dentro das montanhas rochosas, tornando inútil o esforço de uma força invasora a atravessá-lo ou cruzá-lo. A indústria militar do Colorado concentra-se na força aérea, com a maioria das bases militares servindo a essa divisão. O estado tem um número respeitável de 38 mil funcionários em serviço ativo, mas considerando a dificuldade de chegar ao Colorado de fora dos Estados Unidos da América, em qualquer modo que não seja por via aérea, realmente não há muita necessidade de muitas tropas em terra. O estado é mais um fornecedor da força aérea, com a Lockheed Martin sendo o maior contratante do estado. Em geral, os estados com grande parte de sua área ocupada pelas montanhas rochosas ou cadeias similares na costa oeste possuem os mesmos benefícios do Colorado quanto a defesas naturais. Isso torna uma invasão pela costa oeste extremamente difícil, considerando que Alasca, Califórnia, Washington e, em menor grau, Havaí protegem os Estados Unidos da América, pontos de estrangulamento da Marinha que um ataque iminente teria que vencer primeiro. Colorado, embora não esteja exatamente na costa oeste, é um dos estados próximos com grande presença militar, especialmente da Força Aérea, o que provavelmente lhe dará muito mais vantagem em relação aos seus vizinhos. Então, quais seriam os estados mais fáceis de invadir? Em geral, os estados a leste de Nova York são os menos defendidos. A maioria da Marinha dos Estados Unidos da América, na costa leste, concentra-se em proteger Washington, Distrito de Colômbia, Flórida ou Texas, enquanto Nova York é protegida por montanhas. Connecticut, Rhode Island e Maine estão mais vulneráveis. Eles estão relativamente isolados do resto do país, com a maior parte do tráfego para esses estados passando por Nova York. Isso é uma das razões pelas quais Nova York tem boas defesas, pois permite aos Estados Unidos da América acesso militar desses estados do leste, mas em geral, quase não há maneira para os Estados Unidos da América serem invadidos. Com o país ostentando um dos maiores, mais tecnologicamente avançados e bem financiados militares do mundo, os inimigos dos Estados Unidos da América provavelmente começariam qualquer conflito em desvantagem e sendo invadidos primeiro. Isso é apoiado pelo fato de que, enquanto os Estados Unidos da América passaram a maior parte de sua existência em conflito contra outros países, predominantemente em solo estrangeiro. Alguns analistas e estrategistas sugerem que a única vulnerabilidade dos Estados Unidos da América está em seu próprio nome, os Estados Unidos. Com os estados trabalhando juntos, cada um terá defesas incomparáveis. Porém, se os estados começarem a se afastar, geralmente por divergências demográficas e geopolíticas, é impossível prever o que ocorreria. Felizmente, não há um processo viável para um estado se separar da União. Então, não há perspectiva de uma Califórnia ou Texas independentes impactarem a economia, militar ou demografia do país. Nesse sentido, os Estados Unidos da América ainda são a maior superpotência mundial e estão aliados à maior parte do Ocidente pela OTAN. Uma guerra contra os Estados Unidos da América logo resultaria em alianças envolvendo outros países no conflito. Com o artigo 5 da OTAN em vigor, um país invasor logo se veria contra algumas das maiores forças militares e economias do mundo, trabalhando juntas. Essas guerras provavelmente acabariam rápido ou com uma grande derrota para os inimigos dos Estados Unidos da América. Mas o que você acha? Existem outros estados que merecem a menção de serem impossíveis de invadir? Deixe-nos saber nos comentários e obrigado por assistir. Confira agora por que esses países são impossíveis de invadir ou assista a este outro vídeo como alternativa.